Na aceleração da vida urbana e no automatismo contemporâneo, passamos pelas nossas ruas, ignorando seus nomes e mais ainda o que representam seus patronos para a vida da cidade, estado ou país. Nossa intenção é fomentar a reflexão sobre o papel do direito na cidade de Fortaleza e como os patronos dessas ruas contribuíram para a construção da história local e nacional. Agora vamos conversar com algumas pessoas para saber se elas conhecem a história dos nossos patrões. Boa tarde, a senhora pode conversar com a gente? Se não demorar muito, eu estou um pouco apressada. Mas a gente quer só saber se a senhora conhece a história dessa rua. Desembargador Moreira. Desembargador Moreira, né? Sabe, eu nunca parei para procurar saber a origem do nosso pai. Eu estou no momento até envergonhada, porque eu sou professora e nunca parei. A senhora mora aqui há quantos anos? Há uns 35 anos. Mas eu, como professora, poderia saber, né? Agora eu sabe, no momento eu não imagino como é a história a origem desse nome. Quem foi mesmo, Desembargador Moreira? José Moreira da Rocha, ou Desembargador Moreira, como é mais conhecido, nasceu na cidade de Sobral em 24 de maio de 1869. Seus pais, o comendador José Antônio Moreira da Rocha e Ermelinda da Silva Rocha, o trouxeram para Fortaleza em 1877, seguindo ele pouco tempo depois para a Bahia, onde foi estudar Humanidades no antigo Colégio Ginásio Baiano. Aos 14 anos incompletos, terminou os estudos preparatórios e entrou para a estrada de ferro de Baturité, como praticante de telégrafo e depois para as oficinas da mesma estrada como praticante de torneio. Aos 15 anos, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife e aos 19 recebeu o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Como estudante em Recife, fez parte de quase todas as sociedades de estudantes naquela época e foi um dos redatores da revista acadêmica. Exerceu os cargos de promotor público das comarcas de Pacatuba, Canindé e Maranguape. Foi também juiz municipal de Maranguape. Aos 22 anos foi nomeado juiz de direito de Maranguape e aos 28 desembargador da relação de Fortaleza. Verificado uma vaga no Superior Tribunal de Justiça do Ceará em 1908, foi organizada uma lista contendo 10 nomes dos juízes de direito com mais de 4 anos de efeito exercício neste cargo, 6 por atividade e 4 por merecimento. Moreira da Rocha foi escolhido pelo presidente do Estado, Antônio Pinto Nogueira Accioli, para preencher a vaga de desembargador. Sua primeira experiência com a administração pública ocorreu em 1914, como secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no segundo governo de Coronel Benjamin Liberato Barroso, que foi de 1914 a 1916, quando enfrentou as dificuldades da famosa seca de 1915. Em 1916, João Tomé de Saboia e Silva assumiu a presidência do Ceará, apoiado pela união do seu Partido Democrata com o Partido Conservador, chefiado na zona norte do estado por Francisco de Almeida Monte. Quando, da composição de seu secretariado, nomeou secretário de Interior e Justiça, o juiz de direito da comarca de Sobral, seu primo José Saboia de Albuquerque. Nos últimos dias de 1918, nomeou prefeito de Fortaleza o engenheiro militar sobralense, capitão, bem mais tarde general, Rubens Monte. Este fato determinou a renúncia em caráter irrevogável do Dr. José Saboia e a cisão dos dois partidos. Para ocupar a titularidade vacante da pasta, o presidente do Estado nomeou
a 2 de janeiro de 1919, o desembargador Moreira da Rocha. Decorrido o governo de Justiniano de Serpa, que durou de 1920 a 1923, irromperam novos dissídios na política cearense. Os liderados por Nogueira Acioli e os conservadores indicaram o nome de José Acioli para a presidência do Ceará, e os partidários de Paula Rodrigues e Moreira da Rocha, então unificados sob o comando do João Tomé de Saboia e Silva, desfraudaram a candidatura deste político. Uniram-se conservadores e democratas, firmando acordo em que se comprometeram mutuamente a aceitar e prestigiar o nome de José Moreira da Rocha como postulante à presidência do Estado, conciliado das divergências existentes entre os dois grupos partidários. Em eleições livres, através do voto popular direto e secreto, realizado a 12 de maio de 1924, o desembargador Moreira foi eleito presidente do Estado do Ceará, tomando posse a 12 de julho do mesmo ano, para um mandato de 4 anos, 1924 a 1928. Logo no início de seu governo, o presidente José Moreira da Rocha defrontou-se com a Legião Cearense do Trabalho, criada pelo então tenente Severino Sombra, a incursão da Coluna Prece, a insurreição de Juazeiro do Norte e até a vista indesejada do bando de Lampião. Podemos destacar como de sua autoria a inauguração parcial do serviço de água e esgoto da capital e a construção de uma ponte de desembarque do porto de Fortaleza, a chamada Ponte Metálica. Seu governo foi um dos mais polêmicos da história do Ceará. Aderindo à causa conservadora, foi acusado de ser autoritário e nepotista, de desviar verbas públicas. Na Assembleia Legislativa, enfrentou ferrenha oposição dos democratas, principalmente na pessoa do deputado Antônio Botelho de Souza. Em 24 de outubro de 1927, enfermo, Moreira da Rocha pediu licença à Assembleia Legislativa para se afastar do governo. Permissão esta que lhe foi concedida em 19 de maio no ano seguinte. O presidente do Estado então viaja para o Recife, deixando como presidente de Assembleia Eduardo Henrique Girão. Uma semana depois, o presidente renunciou seu mandato. Em 16 de setembro, o Partido Conservador lança o nome de Moreira da Rocha como seu candidato a deputado federal, e no dia 30 foi eleito derrubando os concorrentes Maurício de Lacerda e Álvaro Fernandes. O primeiro ainda chegou a contestar a vitória do desembargador, mas Moreira da Rocha assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados em 3 de dezembro, e neste cargo veio a falecer aos 65 anos, no Rio de Janeiro, então capital federal. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São João Batista. Apesar de seu governo celebrado como um dos menos ditosos, uma das mais importantes avenidas de Fortaleza é chamada de Desembargador Moreira, em sua homenagem.